Boa noite. Começando aqui mais uma live. Dessa vez vai ser com o Gerson Cava, o pai fora de série. Vamos lá. Pessoal entrando aí. Oi. Show. Oi. Olá, Tudo bom? tudo bem? Tudo bem, graças a Tá, Deus. tá me Dá para me ouvindo ouvir bem? bem? Sim, tô ouvindo muito bem. Ah, então tá bom, então tá bom. Vamos esperar aí o pessoal Sim, entrar, dá mais uns minutinhos, né? tá bom. Mas, como a live vai ficar gravada, não dá para enrolar muito, É porque senão as verdade. pessoas veem o vídeo, né? E depois fica aquela enrolação no começo. Mas então, enquanto isso, você sabe que às vezes o Insta, ele não notifica as pessoas? Ah, é? Não sabia. É, tem vezes que ele notifica, mas tem vezes que não. Eu já fiquei esperando live de amiga, de conhecida, e não ficava ao vivo, não ficava ao vivo, não via nenhuma notificação. Da hora que eu fui no perfil dela e cliquei na bolinha, tava ao vivo. Então, quer dizer. Nossa, não É, sabia não. então, às vezes acontece essas coisas, né? Então, vamos lá, Entendi. né? Mas, enquanto isso, então, você pode se apresentar pra gente? Claro. Bom, meu nome é Gerson Caua, eu sou casado, né, tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina. É, Eu sou filho de. Eu tenho um irmão, né? Minha descendência, eu sou de japoneses, né? E na verdade, sim, minha infância foi um pouco conturbada, né? Emocionalmente falando. Mas eu só fui entender melhor a minha história, o porquê eu era quem eu era, já quando eu tive o meu primeiro filho, depois de 40 anos, né? Aí as coisas começaram a clarear na minha cabeça, né? E entender a minha história e o porquê eu era do jeito que eu era, as coisas que eu acreditava, as coisas que eu pensava, as coisas que eu achava que eram certas ou não, né? E eu fiquei um pouco mais próximo da minha essência, né? Daquilo que realmente eu entendi da minha história de criança e depois a de adulto também, né? Porque tudo que eu passei na infância me afetou assim na adolescência, na vida adulta. E então, não, me apresentando seria mais ou menos assim minha história. Então, a ficha para você caiu, né, da importância do pai quando você foi pai e É, você viu a influência que o exatamente. seu pai teve na sua vida, né? Exato. Resgatou isso. Eu sempre sonhei em ser pai, na verdade, né? Só que a minha questão era muito superficial, assim, na minha cabeça era assim, pegar tudo de bom que meu pai fez comigo e fazer com os meus filhos, né? E o que não foi legal, eu ia fazer diferente, eu não ia fazer, mas não é assim, né? Assim, não é tão simples, não é uma coisa muito simples, é só o fato de querer que vai conseguir. Tanto é que o, com o meu primeiro filho, comecei a ver que eu não estava conseguindo fazer aquilo que eu queria, né? Eu Uhum. comecei a repetir muitas coisas que meu pai fazia comigo, que eu falei que não ia fazer com os meus. E isso me doía muito, porque é, assim, é uma coisa muito forte, né? Sim. Porque pela minha história, pelo que eu entendi de mim, pela adolescência que eu passei muito difícil, acho que a fase mais difícil para mim foi na adolescência, né? E por conta de toda a minha infância, né? E na fase adulta também, até os 30 e poucos anos, assim, foi difícil. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu não ia perguntar isso, mas de repente Pode foi uma ser? coisa que me ocorreu. Porque você fala, né, um pouco do pai consciente. Depois eu vou deixar você falar, Sim. mas
Eu queria falar assim, você acha que seu pai não foi tão consciente assim, foi mais autoritário, talvez? É isso? Ele até que foi um pai que tentou fazer diferente do pai dele, né? Aham, é sempre assim, né? A gente vai É, melhorando, né? só que assim, ele não tinha muito recurso, né? Sim. Ele foi um pai comum, assim, um pai normal, vamos dizer, como a maioria é, né? Uhum. E, mas assim, emocionalmente, o ambiente que eu vivi, na verdade, me afetou bastante, né? Porque eles, assim, eu nunca vi demonstração de afeto entre meu pai e minha mãe, sabe? Então, assim, a criança, ela, como tá muito no emocional, ela costuma criar muitas coisas, muitas fantasias, né? Só que as fantasias, elas vão tornando crenças, né? E assim, quando você é criança, você nunca ouviu do seu pai que ele te ama. Qual que é a sua crença? Que você não é amado, né? Ah, Assim, então, é duro você voltar lá e encarar essas dores, né? Mas acredito que só assim para a gente se libertar também, ah, né? Foi para mim, foi uma libertação total, né? E assim, as coisas, muitas coisas que eu pensava, que eu acreditava, eu estava errado, porque era coisa da minha cabeça infantil. ah, Então, muitas coisas a gente carrega, né? Tem as memórias infantis que afetam até a vida adulta. Isso aí para mim é muito claro, né? Por isso que ah, eu entendo que a melhor fase para a gente se conectar ao filho, ter um entendimento melhor com os filhos, dar uma educação, não só a questão de escola, né? Assim, a educação de vida mesmo, né? Valores de vida, aquilo que nós pais queremos passar para eles. Qual pai não quer que o filho na adolescência tenha mais confiança, mais segurança nas suas escolhas, tenha uma autoestima elevada, né? Tenha a crença que é capaz, né? Capaz de conseguir tudo aquilo que ele quiser. Ao passo que uma criança que não tem isso, imagina ele numa situação de bullying. Como que vai ser? É muito pesado, né? A criança que não tem preparo nenhum, né? Ela enfrenta muitas dificuldades, né? E, e eu sou prova disso, né? Eu tive muitas dificuldades durante a minha fase escolar, né? Eu sofria bullying também pelo fato de ser oriental, né? Muitas pessoas ficavam me chamando de forma pejorativa, né? E eu era muito tímido, então, assim, tudo tudo calhou, né? exato, então, fica pesado, né? Uhum. E a gente, criança, muitas vezes não sabe lidar com isso. A gente se Aham. esconde, a gente foge, a gente quer ficar longe disso, né? Mas se o pai e a mãe também, eu estou falando do pai aqui, mas as mães, elas têm um olhar, né, diferente do homem, né? Aham. E eu costumo até dizer que para o homem é até mais difícil, né? Essa questão da educação e aproximação com o filho é até mais difícil, porque ele tem que quebrar muitos paradigmas, muitos preconceitos, né? Tudo que ele viveu e tudo que foi mostrado para ele, o que é ser homem, o que é ser pai, e desconstruir tudo isso e fazer do jeito dele, entendeu? Aham. E é difícil por si só conseguir chegar nisso, né? Ter essa consciência. Por isso que a minha bandeira é quanto mais novos são os filhos, é o momento de ouro assim para a gente, sabe? Porque na minha cabeça assim, tanto a mãe quanto o pai têm a responsabilidade e têm a influência sobre as crenças, né, a construção da Uhum. autoestima do filho, né, do desenvolvimento emocional deles também. Muito interessante.
Eu estava até né? estudando esses tempos sobre adolescente, né? Eu não tenho filho ainda nessa idade, mas estava Uhum, estudando. E eu li que os adolescentes, o que acontece? Existe um afastamento dos pais, natural, né? Porque ele está querendo se impor ali, né? Ele quer essa distância. Só que se você foi um pai presente, que semeou muitas coisas, a sementinha tá lá. E na adolescência ele exato, vai se afastar e depois exato. ele vai voltar, porque ele vai te ter como referência. Por mais rebelde que ele queira parecer ou pareça, né? Uhum, Ele vai voltar para você uma hora, porque você plantou coisas boas, deu uhum. valores e mostrou afeto e tudo mais. E quando os pais não mostram isso, aí aquele adolescente se rebela e aí é o momento que às vezes ele não retorna para você, que daí ele vai para um mau caminho, para algum, né? Aí que ele tá É, vulnerável, enfim. exato, exato. Então fala pra Né? gente um pouquinho desse negócio do pai consciente, pai intuitivo. Você pode Intuitivo. explicar? Sim, claro. Não, o pai intuitivo é aquele que ele acredita que ele vai ser o pai que ele acha que pode ser, entendeu? É o pai comum, que eu costumo dizer, é o pai normal, né? Que ele não foi em busca de nenhum conhecimento sobre paternidade, sobre neurociência, né? Porque assim, o ser humano ele é muito complexo, ele é muito complexo, né? E o adulto, vamos dizer, eu costumo dizer que o adulto, como ele tem o lado racional muito desenvolvido, totalmente já desenvolvido, e as crianças só vão conseguir ter o lado racional totalmente desenvolvido depois dos 20 anos de idade. Então, existe uma diferença de comunicação e de entendimento, porque o adulto, de tudo que ele sofreu durante a vida, ele foi criando estratégias, né? Ou para fugir de um problema, ou para esconder um problema, ou questões de infância, ele arrumou uma forma de não entrar nessa dor, certo? Só que assim, com filhos não funciona, entendeu? Porque filhos, eles são emoção pura. Eles são autênticos naquilo que eles fazem, naquilo que eles falam, naquilo que eles necessitam, né? Por isso que fica uma distância muito grande naquilo que o adulto fala com o que a criança entende, porque quando uma criança diz para o pai, por exemplo, pai, vamos brincar, na cabeça do adulto sentar no chão com o filho e brincar, certo? Uhum. Na cabeça do adulto é isso, mas na cabeça da criança não é isso. Ela quer se sentir importante, ela quer ter a sua atenção, né? Ela quer estar próxima de você. É um pouco mais ampla a coisa, é totalmente emocional. Só que na Uhum. cabeça do adulto é só a atividade pura, entendeu? Uhum. Então, por isso que existe uma diferença muito grande assim de comunicação, porque a comunicação ela é a chave de um bom relacionamento, né? Uhum. Então, não adianta. Por isso que não é efetivo um adulto ficar dando lição de moral para a criança. A Uhum. criança não está entendendo nada. O adulto está lá falando, mas a criança não está entendendo nada, entendeu? Então, é ineficaz, né? Essa forma de querer educar os filhos, né? Por ameaça. Essa é a pior situação, porque emocionalmente, o que a criança vai sentir quando vê aquele adulto gigante, com cara de bravo, falando, né, daquele jeito? Assim, meu pai não me ama, né? Eu sou um erro, enfim, tem N questões assim. É muito da história da pessoa também, né? A questão do temperamento que você gosta de falar também é outra questão importante que a gente, quanto mais a gente souber o temperamento, né, tanto do adulto quanto da criança, o, assim, vai ficar mais fácil. Mas assim, o que eu digo é o adulto que teria que se adaptar ao jeito da criança. Uhum. Não é Acho que o tem que descer o contrário. nível, né? Exatamente. Quem tem que quebrar
paradigmas ou abrir mão de egos, né? Abrir mão de preconceitos é o adulto, né? Então, não é tão simples, né? Porque o homem também, ele costuma ter praticidade nas coisas, né? Aham, E quer, entre aspas, resolver rápido alguma uhum, questão, né? Só aham. que com filhos Você é um tem. pouco mais ampla a coisa. Assim, tem que ter um olhar mais, é uma amplitude maior para lidar com os filhos. A Carla entrou. Bem-vinda, Carla. Então, na dinâmica da casa, assim, um pai bem-sucedido, o que Certo. você acha, assim, para a gente ser, né, para ser um pai bem-sucedido? Como que ele age, o que que ele faz? O que que diferencia um pai bem-sucedido de um pai, de repente, aquele pai que se acha bom, mas que não se envolve, né? Não sei, aquele pai apático, né? O que que é a chave aí que É, diferencia? é, é duro falar assim, falar, dar rótulos para os pais, né? Eu acho ruim isso, porque vai muito da história, como eu falei, né? Assim, desde a nossa concepção, passando pela gestação, tem muita influência, né? O que a mãe passou durante a gravidez. E eu costumo dizer, quando a gente conhece a história de infância dos nossos próprios pais, assim, abre um, um portal, vamos dizer assim, começa a fazer, tudo começa a fazer sentido. E aquelas crenças infantis que a gente teve, né, se seu pai foi muito duro, foi muito, né, autoritário, só que, lógico, quando criança, vamos ter uma crença de que não somos amados, meu pai só fica bravo comigo, né, ele não me ama, e só depois de adultos que a gente às vezes consegue mudar essa imagem. Isso Não. se quiser, né, também tiver essa vontade, né, de entrar nessa dor, né, de novo, e só que de forma diferente, né? E por isso que a questão do pai, assim, precisa, a primeira pergunta, né, o que que o pai quer com o filho? Né? O que que ele espera? O que que ele entende que é o papel dele de pai? Né? É um pai que quer colaborar, é o pai que quer entender melhor, é o pai que quer ajudar o filho. Né? Então, tudo parte assim da pessoa. Né? Eu, como pai dos meus filhos, eu estou numa dinâmica aqui de só impor as coisas. Porque para o pai, resolve. Na cabeça do pai, resolve. Porém, na cabeça da criança, não. Ela só está sendo condicionada, né, pelo pai. Então, assim, são Aham. de filho, né? Então, quanto mais abrirmos a mão de egos, né, em benefício dos filhos, é assim, é um todo, né? A relação melhora, o ambiente de casa fica mais leve, né? Aham. Tem que pensar um pouco além, sabe? O pai, que eu digo que é o pai consciente, ele sempre enxerga algo a mais. Ele não para ali no, vamos supor, né? Eu vejo muita mãe falando, meu filho, ele fica bravo de ouvir não, certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Só que tipo de não é esse que ele ouve que ele fica bravo? Isso que a gente tem que procurar entender melhor, né? É aquele não impositivo que é não, tipo, cala a boca e acabou a história, parou por aqui, certo? Esse é um Aham. tipo de não, eu costumo chamar de não negativo, né? Aham. O que que é o não positivo, né? É o não de proteção, é o não de acolhimento, tipo, filho, é, não pode fazer isso porque é perigoso, sei lá, seu filho está tentando colocar o dedo na tomada ou algo do tipo. Uhum. Você diz o não,
explicando de uma forma que o filho entenda, certo? E mostrando para ele emocionalmente que você o ama, que ele é importante para você. É diferente, sabe? Então, por isso que eu falo, o pai, tanto o pai quanto a mãe conscientes, né? Eles vão ter um olhar um pouco ampliado, né? É, Não, eu já ouvi muito falar assim, que para você dar um não, você tem que ter semeado muito sim. Porque um pai que só fala não, ou uma mãe, né, só fala não, pode, não, não, não. Aquele não perde o sentido na cabeça da criança, né? Porque nada pode. E ela já fica, né, criou aquela barreira mesmo, né? Meu pai é tão distante, minha mãe é tão distante, nada eu posso fazer. sim, Então, né? Não, e na comunicação, né? Se eu disser para você, não pensa num limão bem azedo. Já pensou no limão? Até às vezes salivou a boca, porque você tem experiência já de chupar um limão azedo. Então, o não, eu costumo falar, as frases que tem não, elas costumam ser ineficazes, né? Ao invés de falar, filho, não pula daí, né? Seja afirmativo, fala, filho, desça daí. É diferente, sabe? Então só são que é difícil, detalhes. né? Então, eu É acho que é difícil. mais, não, é mais treino, é percepção e treino, né? Aham. É, por isso que, assim, e como eu falei, né? Eu acho que o lado racional do adulto que complica as coisas, né? Que gera conflito, que causa estrago no relacionamento com os filhos, porque ele quer resolver de maneira rápida, né? Para ele. Só que ele não está Uhum. preocupado com o outro lado, entendeu? É uma Uhum. relação, né? E a gente, com os filhos, a gente tem que fazer a pergunta: o que que eu posso fazer pelo meu filho? O que que eu quero, né? Como eu gostaria de vê-lo na adolescência e na vida adulta? Eu quero que meus filhos tenham uma autoestima lá em cima, sabe? Eu quero que eles tenham segurança nas escolhas. Eu não quero que ele seja um adolescente perdido, né? Que ele vá com a maioria, entendeu? Ah, a maioria Aham. está indo, eu vou lá. Não, eu quero assim, que apesar da maioria estar indo lá, se para mim não for bom, eu não vou, Aham. entendeu? Então, isso é muito do pai e da mãe trabalharem, Uhum. construírem essa autoestima, essa segurança, essa confiança, é muito disso, da proximidade, entendeu? Da empatia, como a Carla falou aqui, a empatia é essencial, né? Ela, assim, eu até discordo um pouco do que falam de empatia, né? No geral, é se colocar no lugar do outro. Mas isso não tem como, assim. Cada pessoa é única, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um temperamento, né? É impossível se colocar no lugar de outra pessoa. Eu acho assim, você tem que fazer o máximo de esforço possível para entender a pessoa naquela situação, Uhum. entender o que ela está sentindo, né? E só assim que a gente vai começar a ser mais efetivos com os filhos, né? Uhum. Porque hoje eu posso dizer assim, nossa, eu dou graças a Deus, né? Assim, meus filhos são muito tranquilos, assim, sabe? Muito tranquilos, né? Eles sabem, assim, a questão da responsabilidade, eu falo com eles também, né? Uhum. Que, por exemplo, escovar os dentes por eles mesmos, né? Eu chego e explico a importância, né? Explico se não fizer e se fizer, e se mentir também, né? Porque às vezes a criança não faz e para não decepcionar o pai ou para não levar uma bronca, se bem que eu não dou bronca, né, hoje. Né? Aham. Eu não sou a favor disso e jamais faria isso agora. Né? Com o meu primeiro filho, no começo eu dava bronca sim, eu estava repetindo meu pai, como eu falei para você. Né? Mas hoje não, hoje é um relacionamento tão assim, é, aberto mesmo, né? E eu quero isso com eles. Eu quero que eles tenham essa liberdade de chegar em mim sem medo, sem Aham. restrição de falar nada,
né? E quando eles falam, eu ouço com todos os sentidos, entendeu? Presto Aham, atenção neles, ouço com atenção, tento entender o máximo possível, porque aham, só entendendo eles nós podemos ajudá-los, né? E quando o filho começa a se afastar dos pais ou do pai, isso é preocupante, uhum, porque é a falta de conexão, né? aham. E aí, se você quer dar uma educação positiva ou construtiva, vai ficando mais difícil. Porque acho que Uhum. tudo parte da empatia. Eu estou falando aqui, a gente está lidando com um ser humano. Não é o fato de ser filho, não é o fato de ser criança, né? Estamos numa relação. E por isso que é importante a gente ter essa empatia. Não só com os filhos, né? Com a É, esposa, com o marido, mas às com as vezes, relações em si. Mas sim. como a gente está falando de filhos, eu estou ressaltando com os Aham. filhos, certo? É Então, porque às vezes a gente é outra, a gente é muito mais delicado fora de casa, com pessoas do nosso trabalho, né? então E chega em casa é só patada, é né? uma controvérsia, né? Por que que com pessoas que você nem conhece bem tem um tratamento, né, diferenciado, até melhor aos olhos dos filhos, principalmente porque eles são especialistas em nos mapear. Eles Uhum. sabem cada expressão que a gente faz, eles sabem o tom de voz, eles sabem nossos movimentos, eles sabem tudo da gente, até mais do que nós mesmos. Então, se a gente trata mal os filhos dentro de casa, aí a gente vai passear com eles, encontra um amigo e trata os filhos dos amigos melhor do que Nossa. eles mesmos, assim, já está perdendo essa conexão, entendeu? É Aham. incoerente, assim. A incoerência é uma das coisas que afasta os filhos. É verdade. Super Então, importante. não é impondo que vai conseguir com que os filhos ouçam a gente. Então, Eu acho assim, interessante que você fala com pais, para pais, né, usando o linguajar de pai, tudo assim no seu Instagram voltado para homens sim, mesmo. exato. E é muito legal, porque a gente vê muitas mães no Instagram, mães falando de educação de filhos, e as mães parecem que são sempre as primeiras interessadas, e os pais às vezes ficam como meros coadjuvantes, né? E É, E isso aí é super prejudicial, porque você tem aquela mãe que super funciona, né? Uma mãe ótima, de repente está super atenta, mas o pai ou ele é apático demais e também assim, acaba sendo contraprodutivo. Então, na realidade, o papel da esposa, mesmo a super antenada, que eu vejo que se preocupa com a educação, é tentar de alguma forma ir engajando esse pai nesse processo. Porque ela fazendo sozinha, ela não vai dar conta de superar a ausência ali daquele pai, né? não, isso não vai mesmo. Não tem como. Mãe é mãe, pai é pai. Para mim não existe mãe que é pai, mãe que faz a vez do pai. Para mim não existe isso, muito pelo contrário. Nem o contrário existe. O pai fazendo as vezes da mãe, não existe isso. Se você quer ser um pai bom, ótimo, faça a sua parte direito, seja o melhor pai para o seu filho, entendeu? Trate a mãe com respeito, no mínimo, é o mínimo que pode, né? Seja o exemplo bom para ele, para tratar as mulheres que ele conhecer na vida dele com respeito, né? Mesmo as meninas, né? É, Então, assim, um adulto, ele às vezes esquece um pouco, né? Ele invalida muito a criança, pelo fato de ser criança, né? Mas eu acho que é uma época de ouro para nós pais. Temos essa conexão, né? E existem formas do pai falar que a criança ouça, né? Existem formas. Isso que eu falo para você. Se você falar na linguagem que a criança entenda, você já tem a chave de ouro na mão, Uhum. entendeu? E não é difícil. Basta, né, você abrir mão de novo
do seu ego, de achar que você resolve tudo no racional, e às vezes não é assim, né? Por Uhum. isso que eu falo, o racional, ele é o vilão das relações, né? Assim, É porque a gente tem o propósito educativo. Eu acho que todos os pais têm, né? Assim, só um pai muito com problema mesmo, né? Mas um pai normal, uma mãe normal, a gente tem propósito educativo em tudo que a gente faz. A gente almeja coisas grandes para os nossos filhos, sim, que sejam sim, felizes e sim. tudo mais. Mas o que a gente peca ali mesmo é ou por omissão ou por isso, por falar, falar, falar esses ideais grandes de uma forma a que a comunicação não é eficaz, né? É. E tem, depende muito, né, da relação do casal. Às vezes as mães, lógico, estão de parabéns, né, porque vão buscar conhecimento, vão buscar informação para serem mães melhores, né, para os filhos, desde que até antes de engravidarem, né? E é ótimo isso, né? Porém, tem que tomar um cuidado para as mães não ficarem julgando os pais, né? Porque às vezes a mãe toma a frente de tudo, não dá espaço para o pai, desautoriza o pai quando o pai quer falar alguma coisa, quando ela não concorda na frente dos filhos, entendeu? Então vai muito da pessoa, né? É péssimo essa coisa de desautorizar. Então é necessário ter um alinhamento entre o casal para educar o filho de uma forma coerente, né? Se os Aham. dois têm essa intenção de agregar valores na vida dos filhos, tem que ter uma coerência, né? Não adianta um falar uma coisa e o outro falar outra. A criança é tão inteligente que para conseguir o que ela quer, ela sabe para onde que ela vai. Ah, isso Uhum. aqui meu pai deixa, então eu vou falar com ele. Ah, isso aqui minha mãe Aham. deixa, então eu vou falar com ela. Entendeu? Aham. E isso é ruim, né, para a criança, porque a cabeça dela começa a ficar bagunçada, né? E então, mesmo pais separados, sabe, tem que saber separar as coisas, a relação do casal, né? De repente o casamento não deu certo e existem formas assim, às vezes o casal tá tão focado em resolver o seu caso com a esposa ou com a mãe do filho que acaba esquecendo do filho. O que que o filho está sentindo nessa hora? O que que ele está pensando? Sendo que o filho ama incondicionalmente o pai e a mãe, certo? Uhum. O filho é tão amoroso, é a prova de amor tão genuína que ele aguenta ameaça, aguenta tapa, aguenta isso e aquilo e continua amando. Só que os pais não têm essa noção. Os pais não percebem esse tipo de valor nos filhos, entendeu? De tão, assim, machucados que o adulto é, né, Aham. em função da infância, ele acaba não percebendo essa questão tão bonita dos filhos, entendeu? Aham. A gente fica Então, insensível, né? exatamente, né? Então, por exemplo, eu vou falar do meu caso, né? Só via discussão entre meus pais, tá? Só que eles não tinham recurso de chegar em mim, explicar nem nada. Eu ficava sem respostas. E eu criava as minhas respostas de criança, na cabeça de criança. E quais eram as minhas respostas? Meus pais não gostam de mim. E eu ficava apreensivo quando eu ouvia falar de separação. Eu ficava com medo, porque eu não tinha perspectiva do futuro. O que, que vai acontecer? Né? Se eu gosto dos dois, o que, que vai acontecer? Então, se a gente tomar esses cuidados de pegar o filho e falar, explicar, né? E homem tem muita dificuldade, às vezes, de comunicar, né? De verbalizar, né? E uma dificuldade maior também. Às vezes ele trabalha, né? Chega em casa cansado. O local de descanso dele é em casa. Ele quer descansar, ele quer relaxar, certo? Aham. Porém, a questão da educação dos filhos, ela precisa de atenção, ela demanda cuidados, né?
E às vezes os pais não têm disposição para isso, porque está tão cansado de tanto trabalho, né? Porém, às vezes a criança ela só quer 5 minutos da atenção dela, de sentar do lado, sentar no chão, né? É isso que ela quer. Ela quer atenção, ela quer se sentir importante na vida do pai, quer se sentir pertencente àquele ambiente, àquele contexto, Aham. entendeu? Então, são detalhes, assim, mas detalhes que vão fazer muita diferença quando eles forem adolescentes e adultos. Eu penso que para a mãe, acho que a questão da maternidade como vocação é muito clara. E eu acho que nem sempre o pai sabe da importância do seu papel. Eu vejo isso. E muitas vezes por culpa até da mãe, como você falou. Da mãe que faz tudo, a mãe que estuda tudo, ela sabe de tudo. Então eu não vou nem me meter, né? Eu vou ficar longe e tal. E né, acaba ele pisando na bola nesse sentido. Assim, a mãe alimenta, é uma coisa assim, um ciclo vicioso mesmo, né? A mãe faz tudo, reclama que o pai não ajuda, o pai mais se omite, porque quando ele faz não tá certo, ela reclama também, né? Então Não, fica nessa guerra a criança no meio, né? exatamente, né? Às vezes é complicado, porque o foco tá nos problemas, né? Não tá na Aham. solução. Deixa eu te Né? falar uma coisa. Eu coloquei nos meus stories essa semana, né? Tava falando sobre pais, e daí eu perguntei o que é o pai ideal, né? Aham. Aí uma pessoa falou: o pai ideal é aquele que ama a mãe dos seus filhos. Achei super legal. E o outro, aquele que se preocupa com a educação dos filhos e é presente. Você quer comentar o que você acha disso aí? A primeira frase eu vejo o seguinte, né? Existe a relação do pai com a mãe de casal, né? E como exemplo é ótimo, né? Porque se ele ama, ele vai tratar bem, vai tratar com respeito, com carinho e é um exemplo para o filho, né? Só que muitas vezes o filho não entende o que é amor, né? O meu pai ama a minha mãe, assim, depende da idade do filho, né? A não ser que o pai fale, ele, né, verbalize, fale assim, eu amo sua mãe, aí é uma coisa, né? Só que tem a relação do pai com o filho, né? O pai tem que se perguntar: basta eu mostrar que eu amo a mãe dele e tá tudo certo? Em que ele vai estar ajudando isso? Né? Será que ele vai estar ajudando o filho a ter uma autoestima elevada? Né? Porque o ser humano é complexo e os filhos eles vão demandando necessidades diferentes conforme vão crescendo. Então, por isso que eu falo para você, eu vou voltar no ponto aqui, né? Se na cabeça do homem ser um bom pai é só mostrar que ama a mãe do filho, eu acho que ele pode mais. Uhum, Ele pode muito mais, né? Para o adulto, na cabeça do homem adulto, está resolvido, porque ele está validando racionalmente. Não, se eu for um pai que mostre para o meu filho que eu amo a mãe dele, está ótimo. Entendeu? Mas É esse uma é o questão. mínimo, né? Assim, digamos, é o mínimo, porque também um pai que fala que ama seus filhos, né? No dia a dia, ou que fala uma coisa e age de outra maneira, de repente é um estúpido com a mãe, ele também está sendo contraproducente. Então, eu acho que as Claro, duas coisas se alinham, ao meu ver, né? O pai sendo carinhoso ali exato. com a esposa, Sim, né? sim, E indo além, obviamente, sabendo que também o casal não vive só para si, né? Eles existe uma sim, sim. relação, mas existe uma relação. A gente tem que cultivar. Esse que é o trabalho. Eu acho que a gente tem que cultivar várias micro-relações. Porque, por exemplo, em casa eu também tenho 3 filhos. Então, é a micro-relação, né? Micro que eu tô falando, mas não é micro, né? Mas é a relação. Eu e Sim. meu marido, a relação. Eu e a filha número 1, eu a filha número 2. Então, assim, são várias relações que a gente tem que estar cuidando e tá tudo no equilíbrio. Mas se em algum momento, de repente, eu virar uma truculenta com meu marido, por mais que essas relações entre eu e os meus filhos estejam ok, vai gerar ali um desequilíbrio, né? Eu acho que eles vão ver, nossa, minha mãe tá, sei lá, tá
falando uma coisa ou fazendo assim, mas está sendo bruta com o papai, enfim, né? Gera insegurança na criança do mesmo jeito, né? Acho que a preocupação é assim. Qualquer movimento que tenha dos pais, sempre é bom chegar no filho e tentar explicar ao máximo que existem situações que são de papai e mamãe, que eles não são culpados por aquela situação, né? Isso é muito importante. Deixar claro, não deixar eles no vácuo para pensarem o que eles quiserem, porque o pensamento, assim, a resolução na cabeça deles vai ser emocional e pro lado negativo, vendo os pais discutirem, certo? Aham. Normalmente é uma culpa, é um medo, né? E então, assim, o que é construtivo na relação com os filhos é explicar, explanar, falar assim, olha, é, existem questões de adultos, existem questões com vocês. As questões de adultos, vocês não precisam se preocupar, vocês não são culpados, né? E nós vamos dar conta disso. Não se preocupem, com você está tudo bem, nós te amamos e está tudo bem. Uhum. Já acalma o coração da criança. E é uma coisa simples, é um movimento a mais, entendeu? Às vezes Aham. os adultos eles ficam naquela dinâmica de discussão, 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 e esquece que estão refletindo nos filhos, né? Uhum. Tudo isso está sendo é, impactado nos filhos, Uhum. entendeu? Então é olhar um pouco a mais, assim. Na minha visão é sempre se preocupar mais com o filho do que nós mesmos, né? Porque, igual, a segunda frase do pai ideal seria que o pai ideal é aquele que se preocupa com a educação dos filhos. É E isso. é presente, ele se E é preocupa com essa presente. Então, presente. isso tem um ponto importante também. O fato, o que é estar presente? É fisicamente. Ele Uhum. pode estar presente fisicamente, mas não dá bola para o Você filho. quer ver lá, né? Exatamente, né? Então, o presente é ser presente na vida dos filhos. Desde que o entendimento do filho seja, meu pai está aqui comigo, ele está prestando atenção em mim, ele está me dando importância para mim. Isso é o ser presente, não o Uhum. físico. Só o físico, Porque a para mim, gente é tem até essa pior. desculpa, né? Muitas pessoas falam assim, não, o que importa é a qualidade, não a quantidade. Aí tá, fica 10 minutinhos dando atenção, né? Tipo no sábado ou no domingo, né? E acha que Não, fez uma então, baita qualidade. Também não é assim, né? É uma é, qualidade, mas o não é que de eu 10 acho, minutos que vai resolver, né? não, o que eu acho triste, assim, Bela, é o pai deixar passar essa fase de ouro. A fase infantil é a melhor, é a melhor. Pode ser a mais difícil para os adultos, tá? Porque adulto, né, como eu te falei, ele teria que desconstruir aquelas crenças e tudo mais, né? Porém, vale muito a pena. O duro é chegar lá na frente, o filho adulto, e cair a ficha, né? Você Uhum. não ouve muitos pais falando, o que eu fiz de errado? Por É. que eu não fiz aquilo antes? E não tem volta. Não Aham. tem como voltar. Você pode amenizar as questões, mas perdeu o timing. Por isso que às vezes a gente acha que fica falando, não vejo a hora de meu filho ir para a adolescência, não vejo a hora de ser adulto. Como assim? Entendeu? Uhum. Como assim? Uhum. Sabe? Então, por isso que eu até provoco lá no meu canal, porque às vezes os pais estão cegos, assim, sabe? Estão perdendo um tempo precioso. Quanto mais novos eles são, melhor, sabe? É melhor para a construção da personalidade, da autoestima, da confiança deles, né? Quando adolescentes, o pai que não faz nada, né? Aí ele recebe uma notícia da diretora da escola, seu filho aqui é líder. O pai diz, graças a mim, né? Ele é líder de um grupinho que faz bullying com as crianças. E aí? Uhum. Uhum. Entendeu? Você vai esperar chegar nesse ponto para ser
tentar remediar a coisa, ou você vai ter um olhar preventivo e curtir isso que eu acho. Às vezes é difícil, né? O adulto, ele tem dificuldade de conectar com a criança, de o que ele tem que falar 1000 vezes. Não é falar 1000 vezes. Ele não precisa falar 1000 vezes. Ele tem que entender que aquilo que ele está falando não está funcionando. Tem que fazer diferente. Senão não vai ter resultado Aham, diferente. Assim, ele está batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça. E continua assim. Tem umas coisas que é complicado, assim, sabe? Então eu costumo provocar, às vezes, lá com meus posts, sabe? Mas, aham. assim, pro homem eu sei que é difícil. Eu sei que é Uhum. difícil, E né? é Porém, maravilhoso é que tenha um possível, homem falando sabe? para homens, né? Porque a Não, gente precisa de mais homens falando para homens, porque afinal a gente precisa de alguém para se espelhar, né? E o homem vai se espelhar no homem, não é verdade? sim, não, e o Deixa eu homem te falar, tem. Ah, pode falar. não, eu queria colocar aqui uma pergunta que fizeram, ó. Você consegue ler? Na sua Sim, experiência, em qual idade da criança o pai percebe o amor do filho por ele? Acho o que pai. é. Ah, isso aí desde que nasce, né? Na minha opinião, desde que nasce. Né? Assim, os filhos, eles são o fruto do amor, na minha opinião, tá? Uhum, Então, assim, como eu sonhei em ser pai, eu já tive esse olhar, mas tem muito pai que não queria ser pai e aconteceu de ser pai. Tem N casos, né? Mas eu acho que quando nasce, mexe, né? Mexe com o ser humano, né? uhum, É lógico que tem pessoas e pessoas, e não dá para ficar avaliando ninguém, sabe? Aquele que abandona, aquele que foge, porque, é como eu te falei, se a gente não souber a história da pessoa, a história de infância principalmente dessa pessoa, né? Como eu falei para você, quando eu conheci a história de infância do meu pai, tudo mudou. Tudo, uhum, tudo, sabe? Eu entendi muita coisa da minha história, entendeu? E contribuiu muito mais para a minha formação e para eu ser um pai que eu quero ser, uhum, né? E eu estou conseguindo ser, e isso que eu acho legal, sabe? Se eu não fosse atrás de nada, de autoconhecimento, eu seria o pai comum, como eu te falei. Eu poderia uhum, estaria repetindo só as atitudes que meu pai teve, né? Porque muito do pai que eu falo que é o pai comum, ele só repete uma herança que vem de gerações. Ele acha que é uhum, normal gritar, ameaçar, punir os filhos, porque ele foi criado assim, né? uhum, Então não dá para julgar, né? Não uhum, dá para falar nada assim. E para ele é normal, a criança tem que obedecer, né? Eu uhum, falo lá no meu programa que obediência é a pior coisa que tem na vida de alguém. Né? Você está condicionando a pessoa a não ter responsabilidade nenhuma, não pensar por ela. Ela sempre joga a responsabilidade em terceiros. Não, eu fiz porque mandaram, eu fiz porque fulano, meu chefe mandou, entendeu? Ele vira vítima da vida, na verdade. é. Né? Teria que ter uma obediência livre, né? Eu faço o que o meu pai, eu obedeço o meu pai porque eu sei que é bom, né? Não no Exato, não, sentido de porque meu pai mandou, aí é diferente. porque eu Então, confio no meu pai, né? exato. Não, aí muda a coisa, né? Isso que você está falando, ótimo, entendeu? Mas precisa estar claro na cabeça de quem? Da criança. Não adianta Aham. o pai, na mentalidade dele, né? No mundinho mental dele, achar que está tudo certo, tudo perfeito, sendo que ele não pergunta, né? Não pergunta para o filho, não se preocupa com o que ele está sentindo, entendeu? Então, muitas das falhas do adulto com a criança é isso, o adulto fica lá, ainda mais homem, né? Que é muito prático e não é tão fácil assim, sabe? Entender essas novas coisas, né? Mas se ele se abrir, né? Tirar o escudo da frente dele, de tantas coisas que aconteceram durante a vida dele, que ele foi obrigado a arrumar estratégias para se proteger, né? Com filhos a gente tem que tirar tudo isso,
entendeu? Tem que Aham. deixar de lado, né? Para ser mais eficiente, né? Para os filhos ouvirem melhor a gente, ter um relacionamento leve, entendeu? Meu relacionamento com os meus filhos é muito leve, a gente se diverte muito mais, né? E eles são Uhum. pequenos, eu não tenho que falar 1000 vezes a mesma coisa, porque já existe uma cumplicidade, já existe empatia, eu tenho respeito, eu quero entender o máximo que eles estão sentindo, sabe? E o mínimo detalhe. Tudo que eu faço, que eu falo, porque às vezes eles que me chocam, às vezes, que, né, o papai, quando bateram no carro do papai, você falou palavrão. Lógico, a gente erra. Porém, Uhum. diante do erro, até é uma oportunidade de você chegar e falar assim, filho, eu erro também, né? Papai Aham. erra, porém, eu quero que você saiba que eu erro para te ajudar. Eu erro com a intenção de te dar o melhor, né? Me desculpa, eu estou tentando melhorar, né? Uhum. E as coisas básicas também, eu comemoro muito, assim, sabe? Quando os meus filhos pedem desculpa, falam obrigado, pedem licença, aqui em casa mesmo, sabe? E é uma coisa tão natural e é tão bonito, eu fico emocionado até de falar. Parece que não é nada, né? Mas para mim é muita coisa, entendeu? Porque Uhum. eles estão entendendo um caminho de respeito, um caminho de das atitudes que eles estão tomando, de terem consciência daquilo que eles estão fazendo, o que eles impactam em outras pessoas, mesmo sendo o pai, a mãe, né? E eu acho muito bonito isso, né? Então, eu reforço isso e eu levanto essa bandeira. Se a gente quer Aham. mudar o mundo, comece mudando. O mundo pode ser visto de várias formas, tá? Eu falo mudar o mundo. O meu mundo com o meu filho mais novo é um mundo. E eu tenho outro mundo com meu filho mais velho e com minha filha. São mundos distintos. Cada relação é um mundo. Você pode melhorar esse mundo. Melhorando esse mundo, vai melhorando tudo à sua volta. E isso vai tomando uma amplitude, porque eles vão sair daqui, eles vão frequentar outros lugares, eles frequentam a escola, entendeu? Eu posso Aham. ser sonhador, mas eu acredito muito nisso. Mas eu também acredito. E outra, você está formando futuros pais e futuras mães, né? E também está Não, e impactando ali. pessoas que estão aqui no mundo, vivendo em comunidade, né? Você quer que seu filho seja parte do problema ou parte da solução? Assim, entendeu? Não é que seu filho vai ter que ajudar todo mundo, não estou falando nesse sentido, tá? Eu estou falando num contexto que eles Mas que ele faça a contribuam. diferença onde ele estiver, né? Exato, exato, Ah, né? muito legal. Eu queria que você contasse um pouquinho do seu programa, então, porque a gente falou e o tempo voou, a gente tem mais 5 minutos. Nossa, voou Então, mesmo. gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, coloca nessa caixinha que tem um ponto de interrogação aí que eu vou ler rapidamente. E o Gerson vai explicar um pouquinho do programa dele, do Pai Fora de Série. Conta aí. Pelas minhas formações, né, de inteligência emocional, comunicação não violenta, PNL, programação neurolinguística, pelo autoconhecimento e é, eu fiz muito workshop, eu participei de dinâmicas de autoconhecimento, né? Eu montei um programa que é específico para o pai lidar, entender melhor a questão do filho, né? Como ele entende, como os filhos nos entendem melhor, né? De fazer essa comunicação ser mais efetiva, a questão da empatia, né? Então, assim, primeira pergunta do pai, de um pai, o que que eu quero com meu filho, né? Ou o que que eu posso contribuir no meu lugar de pai, o que que eu posso contribuir com meu filho, entendeu? E tem muito a contribuir, muito, mas muito, muito, né? Então eu tento ampliar essa visão do pai, sabe? Sair dessa visão de pai comum, resolver as coisas só na questão racional, resolver assim, entre aspas, né? Na cabeça do pai pode ser resolver,
Mas ele tem que se preocupar na cabeça da criança. Até eu tô com vontade de fazer, eu que não sou pai. São são quantas Não, aulas, assim, como que funciona? São quantos vídeos? Não sei. são 3 módulos, e eu vou numa progressão, né? Primeiro questionando, né? Mas se ele já teve interesse, putz, eu já fico muito feliz, sabe? Porque ele mostra já, demonstra que ele quer fazer diferente, né? E aí já fica até mais fácil a minha comunicação com esse pai, né? Porque ele já está disposto, ele já está aberto, né? Mas eu reforço, né? Deixe o seu ego de lado, né? Suas verdades, seu paradigma, porque com filhos eu acho que você vai ter que se desconstruir. Ó, Uhum. O Walter é meu amigão, né? Ele tá fazendo o programa e já teve resultados com as Legal. filhas dele, né? E é muito legal. Obrigado por escrever aí, né, Valtinho? Que bacana. E então, e muitos pais me questionam, né? Me perguntam, e eu peço feedback, porque homem também é um pouco difícil de, né? Por Falar, questão né? de crença, né? Fala assim, se eu falar isso eu estou sendo fraco, estou mostrando que eu sou fraco. Mas não tem nada disso, entendeu? Eu acho que um exemplo, ele pode ajudar outros pais numa questão parecida, né? Uhum. Mas quando eu pergunto, eles costumam responder, né? E eu tenho feedbacks muito bons, assim. Sabe? Eu estou falando aquela dinâmica, porque eu passo dinâmicas, né? Do pai com os filhos, com cada filho, especificamente, né? Que são Uhum. muito produtivos, assim, né? De conversar com o filho um pouco antes de dormir, ele está numa frequência mental muito favorável, assim, para receber Uhum. informações. Se você aproveita aquele momento para falar coisas boas, né? Falar que ele é importante, falar que ama ele vai dormir com aquela informação, e isso é Uhum. ótimo, né? Porque o cérebro está funcionando. A gente está dormindo, mas está lá, entendeu? Vai construindo um inconsciente de amor, né? Que ele é importante, que ele é amado. E são poucas coisas que a gente precisa fazer pelos filhos para eles se sentirem assim, Que bacana. entendeu? E são pequenos ajustes. Eu não estou ensinando ninguém a ser pai, tá? Nem tenho essa pretensão e jamais iria conseguir. O que eu quero é uma mudança de consciência, entendeu? Por isso que eu falo, 5 minutos que você fica com seu filho já vai fazer uma diferença enorme, assim, no desenvolvimento dele. Enorme. Né? Porque às vezes o filho só quer que você sente um pouquinho e tá ótimo, para ele é o suficiente, ele não quer que você fique lá horas, né? E são poucas coisas. A gente, quando adulto, a gente se mata para conseguir um cargo melhor, para conseguir uma casa melhor. Por que que com o filho a gente não pode fazer um esforço, entendeu? Um mínimo de esforço. Então, é isso que eu mostro no programa. A minha intenção é dar esse olhar ampliado de como você pode contribuir com o seu filho, né? Não ficar na visão do pai comum. Gerson, eu tô com medo do Instagram cair, porque acho que Ah, falta um tá. minuto só. Tá Daí ele bom. me corta. Certo. Mas aí você ia dar um bônus para quem assistiu essa live, não é Ah, é verdade? Fala verdade. aí o bônus para a Quem gente assistir essa encerrar. live vai ter 20%. Só mandar um direct lá, eu estou interessado. Eu mando o cupom já com desconto. Ah, bacana. E Então mandar um obrigado por direct. todos pela presença, muitas pessoas especiais aqui. Que bacana. Muito obrigada a você pelas suas Obrigado, palavras. viu, Bela? Foi muito, Obrigado muito mesmo. bom. Gente, Adorei. muito obrigada a todos. Eu vou Boa desligar, porque noite. senão depois não consigo salvar. Tá Boa bom. noite.